Bem-vinda à aula da Paula. Hoje, além do exercício físico, eu quero acrescentar a ele uma outra coisa que se chama esporte, né? O esporte competitivo, quando a gente começa a fazer parte de uma equipe, seja ele individual ou uma equipe coletiva, e a gente começa a treinar, a ter competições, eu acredito que é um treinamento muito importante na nossa vida, porque o esporte ele é um reflexo dos obstáculos que a gente vai ter na nossa vida, né? Quando a gente se prepara para um campeonato, quais são as preparações que são importantes? A gente primeiro tem que fazer parte de uma equipe, né? Então, de um grupo social. Mesmo esportes individuais, a gente, né, faz natação, atletismo, a gente faz parte de uma equipe. A gente lida com pessoas nessa equipe. A gente precisa aprender o movimento do esporte, porque aquilo, quanto melhor o movimento é feito, mais eficiente ele é e melhor a gente vai ser naquele movimento e maior a nossa capacidade de ir bem. E também essa vida em sociedade já ensina a gente a trabalhar em grupo. E é muito difícil trabalhar em grupo, né? O relacionamento entre seres humanos pode ser muito complicado, muito complexo. E quanto mais a gente tem o jogo de cintura para entender o outro, a gente aumenta a nossa chance de ter empatia, né, com as outras pessoas e com isso tornar os nossos relacionamentos cotidianos mais leves e funcionais. E eu acho que o esporte, por estimular um aprendizado em grupo, ele ajuda a gente a lidar com outras pessoas por conta de fazer com que todo esse processo já seja coletivo. Né? Então você treina literalmente lidar com outras pessoas. Você tá lá no time e aí, pô, você depende da menina correr certo lá no ataque para você encaixar a bola direito para ela conseguir colocar no gol. E aí você depende de entender os movimentos corporais dela e o jogo dela. Enfim, né? Você aprende não só o esporte, mas o ser humano diante de dificuldades e obstáculos da vida. E isso aumenta a nossa capacidade de ser bem-sucedida em tudo, na parte profissional, na parte de relacionamentos interpessoais. Então, uma qualidade muito importante que eu vejo no esporte é esse treinamento com outras pessoas, o treinamento de coletividade. Outro ponto muito legal é o treinamento de se preparar para um objetivo. Então, quando você tem um campeonato, você vai treinar, você vai estudar as outras equipes, vai estudar a sua própria equipe, vai ter vários treinos com o seu treinador. Enfim, eu, por exemplo, a época que eu mais treinei era quando eu treinei na faculdade, então eu tinha específico de goleiro, eu treinava com o time feminino, treinava com o time masculino para aprender, né, como que se faziam aqueles movimentos de um jeito mais rápido. Tomei muita bolada, mas valeu a pena. Então, isso eu acho que me aumentou a capacidade de, por exemplo, estudar para uma prova, estudar para um vestibular, aumentar minha capacidade até de conseguir me concentrar. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito hiperativa, né? Eu tenho dificuldade de parar quieta no lugar, então estudar é uma coisa difícil. Mas o esporte acaba treinando você a superar as suas dificuldades em função de um objetivo, né? Então, esses treinamentos do esporte, eu acho que quando eles são colocados para a vida, eles fazem toda a diferença. E eu vejo muito valor nisso. E eu acredito que isso, junto com a capacidade fisiológica do exercício físico de produzir hormônios cerebrais de prazer, né? A gente sabe que esporte estimula a serotonina, estimula uma série de hormônios que nos trazem mais prazer. Eu acho que todos esses componentes do esporte e da atividade física resultam numa maior capacidade daquela pessoa de ter menos distúrbios de desequilíbrio cerebral e com isso ter menos problemas de depressão, de ansiedade, de pânico. Não digo que não vai ter nenhum, eu digo que vai ser mais fácil, que vai ser maior a chance dela conseguir lidar com essas dificuldades e não deixar com que essas dificuldades fiquem tão ruins, se ela treinar
fazendo algum esporte, porque ela tanto vai se preparar para isso desde cedo, né? Quanto antes a gente começa a fazer um esporte melhor. Então, se der para colocar as crianças todas para brincar de fazer esporte logo cedo, eu acho que isso é um benefício enorme, porque elas vão aprender a gostar daquilo e isso vai fazer um vício saudável e um hábito saudável desde antes do cérebro ter algumas vias mais pavimentadas, né? Da gente virar cabeça dura, em outras palavras. Então, eu acho que esses benefícios todos do esporte são muito importantes para a gente lidar com os sofrimentos que a vida pode nos trazer, de tristezas, de ansiedades, de depressões, pânicos, enfim, de coisas que vão estimular o desequilíbrio cerebral. E se a gente conseguir fazer do esporte um cotidiano na nossa vida, provavelmente os sofrimentos emocionais vão ser menos catastróficos, tá? E com isso a gente vai sofrer menos com eles. E com isso a nossa qualidade de vida vai melhorar, né?